paz a todos, para que nós possamos mais uma noite estar celebrando juntos na presença do Senhor. Que você possa sair da sua casa, fechar os seus olhos e que juntos nós possamos orar e oferecer mais um culto diante da presença do Senhor. Você possa então fechar os seus olhos junto com quem você está na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia diante da sua presença. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe diante da sua presença. E queremos te agradecer, Pai, porque estamos, Senhor, diante da sua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado de misericórdia, Senhor, com as nossas vidas, nos protegendo, Pai, nos usando. Te oferecemos, Senhor, este culto, Pai, como oferta de adoração a Ti, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado de amor, Senhor, de misericórdia, de graça, Pai, protegendo, Senhor, os nossos lares, protegendo, Senhor, as nossas vidas, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é digno de toda honra, Pai, de toda glória. Então, Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, nos nossos lares, Pai, junto com os nossos familiares, Pai. Senhor, te oferecendo, Pai, tudo que nós temos diante do nosso coração, Pai. Te louvaremos, Pai, exaltaremos ao Teu nome, Senhor, nos nossos lares agora, Pai, com quem amamos, Pai, oferecendo tudo que nós temos agora, Senhor. Louvaremos a Ti, Senhor, ouviremos, Pai, a Tua palavra, Pai, exaltaremos o Teu nome, Senhor, e meditaremos, Senhor, na Tua palavra, Pai, oferecemos, Senhor, este culto, Pai, como oferta de adoração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e Te pedimos, Pai, recebe, Senhor, essa oração, recebe, Senhor, os nossos louvores, recebe, Senhor, essa palavra, Pai, recebe, Senhor, isso como oferta de adoração a Ti, como oferta de amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós somos nada, Senhor, sem a Tua presença, não somos nada, Senhor, sem o Teu amor, Pai. Recebemos, Senhor, o Senhor como Salvador, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e reconhecemos, Pai, reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos, Senhor, a Tua graça, Pai, reconhecemos, Senhor, que não somos nada, Senhor, sem a Tua presença, sem a presença do Teu Espírito Santo, e Te pedimos, Senhor, continua nos protegendo, continua, Senhor, protegendo, Senhor, as nossas vidas, Senhor, continua, Senhor, protegendo, Senhor, por onde nós passarmos, Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos hoje e sempre, amém. Esse louvor, ele diz que se nós tivermos a última chance, nós choraremos, nós gritaremos e nós nos humilharemos diante da presença do Senhor. Então, que da onde você estiver hoje, que você possa realmente entoar esse louvor como uma oração, como todos os louvores, mas que você possa, daí da sua casa, ou de onde você estiver escutando esse culto, que você possa realmente louvar como se fosse a sua última chance. Porque nós não sabemos quando é a vinda do Senhor, mas que você possa realmente entoar como se fosse a última chance, que você possa realmente oferecer isso como oferta de adoração ao Senhor, em nome de Jesus.
seja a vida de Deus realmente. E que nós possamos realmente nos entregar à palavra dele. Hoje, nesse domingo, seria o domingo que nós cearíamos a palavra do Senhor. Então que hoje, de onde você estiver, que você possa realmente levar a mensagem da cruz. Que nesse momento onde nós estamos diante da presença do Senhor, que você possa levar a palavra de Deus. Neste momento onde nós estamos passando por tudo que nós estamos passando, que seja um momento crítico onde nós, como a noiva de Deus, como a igreja do Senhor, que nós possamos levar a palavra dele. Uma palavra de paz e não de pânico. Uma palavra, apesar do momento de crise, que seja uma palavra de conforto e não de angústia. Então, que o povo de Deus, por mais que nós estejamos passando por um momento difícil, que esteja buscando conforto em Deus e não buscando o desespero. Então, espere no Senhor, busque a palavra do Senhor. Então leve a mensagem da cruz. Não se desespere. Apenas leve a mensagem da cruz. Em nome de Jesus. Para minha santificação.
Graça e paz a todos, boa noite. Nós ficamos felizes em que você esteja nos assistindo nessa noite. Nós sabemos que estamos longe, mas ao mesmo tempo perto. E como a Noemi disse aqui e cantou também, nós estamos aguardando a volta de Cristo. Mas enquanto isso não chega, a igreja está caminhando, a igreja está avançando. E a gente vê nesses dias um agir do diabo, um agir de Satanás contra vários setores da sociedade, inclusive a igreja. Só que hoje a igreja precisa também contra-atacar o império das trevas, o império do mal. A gente sabe disso e a gente não pode ficar parado. E a gente sabe que há uma guerra política por trás disso tudo. E a gente sabe, alguns dizendo que o Estado está querendo entrar dentro do âmbito da igreja, do âmbito religioso. Só que eu gostaria, dentro do âmbito religioso, como autoridade espiritual, pastoral, eu gostaria de convocar você agora, fazer uma oração também para o nosso Brasil. Para que isso não se estenda, para que a economia volte, para que a economia seja estabilizada, para que os cultos ao Senhor estejam voltando em nome de Jesus, porque nós sabemos que isso é obra também, se a gente fazer uma análise, obra de Satanás, nós sabemos disso, que está tudo envolvido, então a gente precisa clamar. Chegou o momento da igreja clamar, e nós sabemos que a igreja ela já é vencedora, nós já somos vencedores, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora, nós vamos orar, clamar a Deus, e nós vamos saber entender que Deus ele está no controle de toda essa situação. Feche seus olhos nessa hora, nós vamos orar mais uma vez, para que o Senhor venha nos dar mais e mais sabedoria, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, e sabemos que o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus presente, ó Deus, entre os Teus filhos, ó Pai, entre este mundo, ó Deus, que muitas vezes nós sabemos que o mundo é um mundo caído, o mundo, ó Deus, corrompido, o mundo que já é do Deus deste século, que é o diabo, mas nós estamos aqui, ó Deus, fazendo a diferença, sendo luz e sal nessa terra, Pai. E nós sabemos, se a luz não brilhar, se o sal não salgar, para que servimos nós? E nós gostaríamos, ó Deus, de engrandecer o Teu nome, ó Pai. Assim como nós cantamos a Ti, ó Deus, louvamos o Teu nome, nós gostaríamos de ouvir a Tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus, fale conosco, o Teu Santo Espírito, ó Deus, que nesta hora venha ministrar e venha quebrar cadeias, ó Deus, que Satanás está armando, ó Deus, que armadilhas, ó Deus, que está sendo feitas, ó Pai, dentro do nosso país, dentro em vários contextos, ó Deus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí na sua casa, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Tito, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 1 até o versículo 6. Aqui nós vemos que, nós sabemos que é os deveres do ministro aqui, mas podemos aplicar também para a nossa vida diária, para qualquer cristão, a gente sabe disso. Tito, capítulo 2, é um livro bem pequeno, depois de 2 Timóteo, depois vai ter o livro de Filemão, que é um livro pequeno, e antes de Hebreus. Hebreus, antes, Filemão e Tito, depois de 2 Timóteo. Tito capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem os seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Versículo 7.
Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até aqui por enquanto, depois nós temos outros versos aqui. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre o nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que anda o seu relacionamento com Deus? Você e Deus. Uma pergunta para você responder. Eu não estou dizendo uma amostra daquilo que nós somos aí fora. Não. Como que está o meu relacionamento com Deus? Eu e Deus. Você pode responder isso? No íntimo do teu coração? Como que tem sido o meu proceder com Deus? Porque muitas vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. Então, e quando nós olhamos aqui, quando Paulo ele escreve para Tito, que está em Creta, uma cidade da Grécia, ali no sul da Grécia, perto do Mar Egeu, a gente percebe que... Por que ele já começa dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina original. Aquilo que a palavra de Deus quer dizer no seu sentido integral, sem diluição. Porque antes havia uns falsos mestres na igreja, que estavam pregando algumas coisas. Hoje não é diferente. Hoje a pessoa, porque muitas vezes nós sabemos disso, que a heresia acaba saindo da própria Bíblia, porque a pessoa interpreta da maneira dela. Ela não estuda, ela não faz uma análise sintática, uma síntese, não faz nada. Ela não faz uma exegese do texto e sai falando coisas que não convém àquilo que está na Bíblia. Por isso que quando Paulo fala para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Uma doutrina bíblica, uma doutrina boa, não diluída. Não algo que muitas vezes nós vemos por aí, e nós olhamos na palavra e falamos: eu não estou vendo isso na palavra de Deus. E você não vai ver. Porque são coisas humanas. São coisas que hoje as pessoas precisam de entretenimento, precisam jogar novidade o tempo todo, porque as pessoas muitas vezes, infelizmente, não gostam de ler a palavra. Porque se essa pessoa ler a palavra e não acreditar, que eu já acreditei muitas vezes, que a pessoa fala uma coisa e você vai ver na Bíblia, não está. Não está na Bíblia. Eu já vi e ouvi muitas doutrinas falsas por homens piedosos até, mas que na sua ignorância estavam fazendo um desserviço para o Evangelho, estavam deturpando o Evangelho. Infelizmente isso acontece. Então eu gostaria de, como pastor, te incentivar a ter um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento genuíno, um relacionamento que de fato glorifique o nome do nosso Deus. E a gente vê aqui na Bíblia, que até mesmo no livro de Atos, a igreja primitiva, ela revela que um dos segredos da sua grande força evangelística... Eu não vou entrar no mérito do evangelismo aqui, porque é complicado. Hoje em dia está muito complicado. Você falar de evangelismo, olha, eu não tenho dom, eu sei que existe a questão do dom. Mas se nós olharmos também em outros versículos, que a gente não pode somente pegar um versículo e fazer uma doutrina deste versículo, tem muitos outros que a gente vê que há, por exemplo, a grande comissão. Ide. Não é para talvez, se der você vai. Não. Vá, prega o Evangelho. É isso que nós vemos nas Escrituras. E a gente vê uma grande força evangelística estava no relacionamento que tinham com Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, fala assim. Atos 2, 42 ao 47. Confira na tua Bíblia. Depois essa mensagem vai ficar gravada, volte, olhe, está na Bíblia que ele está dizendo? Eu faço questão de que você olhe. Porque às vezes nós estamos ouvindo coisas que não está na Bíblia. Olha só o que diz o versículo 42. Que a igreja fazia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre a todos, à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente, não era só as quartas, só os domingos, só as quintas-feiras, não só os sábados. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vemos que a igreja trabalhava e muito no seu início. A igreja primitiva trabalhava. O cristão ele deve manter o seu relacionamento vertical para com Deus, para ter um bom relacionamento horizontal para com seus irmãos. E quando esse relacionamento vertical ele é abalado, a sua estrutura fica danificada, ele tem problema com o seu relacionamento horizontal. Ele tem problema, ele terá problemas com pessoas aqui na Terra. Quando o meu relacionamento com Deus fica à mercê das coisas deste mundo, eu começo a questionar algumas coisas que não está na Bíblia. E o nosso relacionamento com Deus parte de pelo menos três pressupostos. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus parte de um incentivo. Quando Paulo escreve a Tito aqui em Tito 2, vamos voltar para Tito 2, versículo 1, ele fala: tu, porém, pelo menos você, porque os outros não estão fazendo, os falsos profetas. Se você ler no capítulo 1 de Tito, no capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, a verdadeira doutrina. Então você fala o que convém à sã doutrina. Aqui está contrastando com os falsos mestres. A gente vê isso. A sã doutrina, aquilo com que a conduta esteja de acordo com a minha crença. Eu acredito nisso, mas eu morro por isso. Eu acredito de fato nisso aqui, nessa palavra. Ela é suficiente para mim? Então o nosso relacionamento com Deus parte de um incentivo. Por exemplo, em relação à extensão da igreja. Para que eu fale a sã doutrina. Por exemplo, o pastor ele deve ser fiel à palavra. Todo pastor ele vai prestar conta com Deus, a gente sabe disso. Se ele não for fiel à palavra. Por isso que é perigoso aquele que ensina, aquele que prega erroneamente, ele vai prestar contas ainda maior, como diz as Escrituras. O pastor ele deve ser fiel na Bíblia, alimentar bem o rebanho de Deus, que o Senhor nos confiou. Alimentar bem, porque nós sabemos que quando há uma boa alimentação espiritual, a pessoa jamais ela vai sair daquele lugar, ela não vai, a não ser que ela está atrás de novidades. Quando está atrás de novidade, não da verdade, aí é diferente. Mas quando eu tenho um relacionamento com Deus, vai partir de um incentivo. Então equilibra a verdade bíblica, o pastor que é mestre, que ele quer ver seu rebanho crescer saudavelmente, ele equilibra a verdade bíblica, e eu preciso estar pronto para um compromisso por toda a vida com um púlpito avivado, com um púlpito vigoroso, com um púlpito que de fato traz a unção de Deus, traz verdades às pessoas que estão ouvindo e não mentiras. Então isso é muito sério. Então uma vez que as pessoas, os cristãos, tenham sentido o gosto da boa palavra de Deus, vão querer mais. Lá em 2 Pedro, melhor dizendo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ela vai dizer o seguinte, se você desejar acompanhar, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então eu preciso desejar e não entrar na onda de alguns cristãos mais antigos que não querem mais saber de nada. Você está agora no processo de salvação, você entrou agora, depois você vai desanimar. Não acredite nisso. Se você tem um relacionamento fiel com Deus, você não desanima. Porque a palavra de Deus fala para nós olharmos para o único Senhor, Salvador, autor da nossa fé, Cristo Jesus. Então, nós olhamos para homens? Sim, nós somos humanos.
Somos humanistas, ao mesmo tempo que espirituais. Mas eu vou deter o meu olhar no ser humano? Não. Não preciso. Eu não preciso deter o meu olhar no ser humano. Então, quando a palavra de Deus fala isso, que eu posso me alimentar cada vez mais, eu preciso desejar ardentemente o verdadeiro, genuíno leite espiritual. Por quê? Quando eu estou no início da minha conversão, é necessário. A pessoa, se você dá um pedaço a mais de carne, alguma coisa, ela vai engasgar. Então tem que ser leite. Então, quando a pessoa está chegando à igreja, eu preciso incentivar essa pessoa a crescer mais e mais em Cristo Jesus. Porque a graça do Senhor está com essa pessoa. Então, à medida que a sã doutrina é semeada, nasce e frutifica sentimentos de bom relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele parte de um incentivo pastoral ao rebanho. Aqueles que seguem o bom pastor, que é Jesus, e se o pastor aqui na terra segue o bom pastor, que é Jesus, não tem problema, porque ele está seguindo o verdadeiro Cristo. Então a vida cristã é muito mais do que ter apenas o nome arrolado num rol de membros de uma igreja, como membro de uma igreja, por exemplo. E hoje é uma das coisas piores que nós vemos hoje, é assim: fulano de tal está indo na igreja e está dando um trabalho imenso lá fora. Essa pessoa teve um bom discipulado? Essa pessoa de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo? Porque quem teve encontro verdadeiro, real com Jesus, ele quer estar sempre nos braços de Deus. Ele quer estar sempre na comunhão dos santos, na igreja. Por isso que é ruim esse tempo para quem é salvo. Por isso que é muito ruim esse tempo para quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então a gente vê, quando a gente olha a pessoa quando é membro de uma igreja e quando é salvo em Cristo Jesus. A gente precisa ver isso. Como que foi o coração que foi semeado a palavra? Será que de repente não estava num coração rochoso? Não estava numa terra fértil, por exemplo? Então essa pessoa muitas vezes vai dar trabalho. Então a vida cristã é aparentar-se com Deus, é se parecer cada vez mais com Jesus, é crescer cada vez mais, não é dar ré na vida não, é para frente, é estar incentivando uns aos outros, possuir o status de filho. Eu sou filho de Deus agora. Então por que hoje eu sou filho e amanhã não sou filho? Como assim? Eu não entendo. Porque João 1:12, João, anota aí, o Evangelho de João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é simples entender isso. Mas a todos quanto deu, você agora é filho de Deus. Eu recebi a Cristo como Jesus, então eu sou um filho de Deus. Então meu status eu posso mudar agora como filho. Adotado, sim, mas filho de Deus. Então essas coisas eu preciso estar incentivando um ao outro. Quando a gente vê pessoas desanimadas, tristes, abatidas por conta de que muitas coisas estão acontecendo, eu vou falar mais uma vez, comece a olhar para a palavra. Livros e mais livros cristãos bons nós temos aí para estarmos incentivando cada vez mais. E eu não vou ficar lendo e ouvindo coisas que o diabo tem semeado na minha vida, de forma alguma. Se ele vem, eu vou com a palavra de Deus, eu vou com o escudo da fé, e pode vir. Ele vai vir com força, eu sei disso. Ele vem com o seu exército, mas em nome de Jesus, o nosso Deus, que é o general da batalha, que está à nossa frente, ele tem muito mais poder. Ele não é poderoso apenas, ele é o todo-poderoso. Então quando nós temos esse Jesus na nossa frente, pode vir o que quiser, pode vir quem for, porque Jesus está à nossa frente. A nossa batalha é vencida por conta do nome de Cristo, e não por conta das minhas habilidades, por conta daquilo que eu sei, por conta daquilo que eu posso fazer. E Jesus está à minha frente o tempo todo. Então quando eu preciso ler a palavra, entender, estar orando, tendo um bom relacionamento, incentivando outras pessoas a fazer o mesmo. Porque senão eu caio num outro pressuposto, que vãs filosofias deste mundo.
Eu não estou criticando a matéria. Eu estou criticando muitas vezes que as pessoas começam a partir de um pressuposto bíblico para um pressuposto mundano. E quando eu digo mundano, é o sistema secular dessa terra. Eu não estou dizendo mundo físico. Eu estou dizendo as artimanhas que Satanás tem feito, que às vezes, muitas vezes nós olhamos e achamos que é algo bonito, algo que não tem problema nenhum, mas no caminho dá em morte. Segundo lugar, o nosso relacionamento com Deus parte da assimilação de princípios. Eu gostaria de ler mais uma vez o capítulo 2 ao 6. De Tito capítulo 2, versículo 2 ao 6. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas que precisam muito de você, a amarem os seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Eu gostaria de dizer para você, se eu tenho uma bagagem na vida cristã, eu preciso ensinar as outras pessoas, principalmente os mais jovens, a como viver aqui nessa terra. A como proceder diante de algumas situações colocadas diante de nós, que muitas vezes nós não sabemos como proceder, que somente Cristo pode nos orientar. Somente a palavra de Deus pode nos orientar. E a assimilação dos princípios da palavra inclui todas as faixas etárias da igreja. Todas as faixas. Então, por isso que a criança, quando ela está no bom caminho, e eu vejo pais, infelizmente, com pensamentos negativos, às vezes olhando para o seu filho, fala, olha, eu criei nos caminhos do Senhor, ele foi para outro caminho, a tua parte você fez. Você fez a sua parte, levou para uma escola bíblica, ele foi instruído nos caminhos do Senhor. Na sua casa, você ensinou a palavra de Deus, você deu um bom exemplo, você deu um bom testemunho. Então fique em paz. Não fica guardando rancor, mágoas por conta disso. Se ele escolheu este caminho, é porque ele não queria. E se for para ele voltar, ele vai voltar. Se for para ele voltar, ele vai voltar. Né? Eu sei que cada mãe, cada pai, ou algum da parentela de alguma pessoa que está afastada, tem orado. E eu sei que essa pessoa pode voltar. E nós cremos nisso. Então essas assimilações a gente precisa entender. E a nós, como a liderança da igreja, e é interessante que nós estamos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós estamos mudamos na verdade, aqui é o escritório da igreja, e Deus tem feito coisas maravilhosas que nós não entendemos. Nós não entendemos. Por quê? Nós estamos trabalhando de uma maneira séria. Trabalhamos com muito cautela, com muito cuidado, por exemplo, com as finanças da igreja. É coisa muito séria, não é bagunçado o negócio. Nós temos toda uma equipe, toda uma tesouraria, uma diretoria que trabalha em prol disso e muito bem trabalhado. Então a gente sabe que essa responsabilidade de ensinar os princípios bíblicos cabe a nós, por exemplo, ao pastorado. Deus quer que sejamos um corpo saudável. Um corpo doente não vai conseguir muitas coisas. Por isso que é ruim quando a igreja está desunida. Por isso que deve haver, como a Bíblia fala, a unidade deve acontecer dentro da igreja, o mesmo pensar, no mesmo corpo, no mesmo linguajar. A igreja precisa disso. Da mesma maneira, um corpo saudável, físico e espiritualmente também. Como que eu tenho andado espiritualmente diante das pessoas aqui no dia a dia?
homens sadios na fé, mulheres sadias na fé para instruírem outras, as mais jovens. Olha, não desanima, é assim mesmo, o começo do casamento é complicado. Nós sabemos que há alguns ajustes na questão da cultura, na questão financeira, questão geográfica, muitas outras coisas. Mas como que eu posso lidar com isso? A mulher idosa, por exemplo, e aqui idosa, alguns vão pensar assim, então é para outras mulheres. Eu não tenho 90 anos, eu não tenho 100 anos. Não. Eu sei que é uma outra cultura, sim. Quando ele fala aqui que sejamos, no caso das mulheres, que sejam boas donas de casa, hoje é uma outra cultura, mulheres trabalhem. Mas também, assim que ela chega, o marido já ajuda, os dois vão trabalhar juntos ali. E sendo uma boa dona de casa, não somente no que diz respeito nas coisas domésticas, somente ali. Mas há muitas coisas dentro do nosso lar que a gente pode fazer. Então, por isso que é bom que uma mulher cristã não pode ser dada ao muito ao vinho que nós lemos aqui. O homem idoso precisa instruir os mais jovens, recém-casados. Então, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Então, o nosso relacionamento precisa, com Deus, entender que há homens idosos, sadios na fé, mulheres idosas, não caluniadoras, não fiquem inventando coisinhas, e moços criteriosos. Infelizmente, nós temos casos e casos de mulheres já idosas, que não tem 90 anos, mas tem 60, 70, 50, não estou dizendo que é idosa, e me entenda, por favor, que algumas pessoas, eu conheço várias mulheres que têm 70 anos, mas não chama de senhora, chama de você, mas ela que dá essa liberdade, por conta que ela não aceita. Ela acha que ela é jovem, tudo bem, nós respeitamos e toca o barco. A gente sabe disso, mas nós vamos respeitando. Algumas outras que têm, às vezes, 40, se acha idosa. É tudo aqui, mente, né? Não estou dizendo que ela é mentirosa, estou dizendo que ela mente. Então uma igreja deve ser saudável espiritualmente falando. Então quando uma igreja é saudável, a igreja caminha. A igreja começa a avançar, começa a ganhar almas para Jesus. Porque Deus deu esse privilégio para nós, para evangelizarmos, para falarmos do amor do Pai, que muitos estão precisando. Nós recebemos no WhatsApp da igreja pessoas de outros estados dizendo, olha, eu assisti a pregação, eu vi os louvores, eu gostei, eu amei, estão curtindo a página da igreja por conta disso. Porque nós não estamos lendo uma coisa, eu acho que é assim. Não, a palavra de Deus está dizendo isso. Nós vamos fazer uma exegese do texto, porque o português há muitas variáveis. É uma complexidade na língua portuguesa, mas quando nós olhamos para o grego, para o hebraico, vamos ver se isso bate mesmo, se está tudo ok. Porque a Bíblia, ela é totalmente, 100% inspirada por Deus. 100% ela é inspirada por Deus. Então os apóstolos visavam a maturidade na fé. Havendo maturidade, há igrejas saudáveis. Pessoas maduras, não estão dando trabalho nenhum, a igreja caminha, a igreja cresce. Então não fica com aquele mimimi dentro da igreja. Não fica com aquele mimimi porque um falou um negócio, um fez um negócio, outro fez isso, aquele fez aquilo. Eu sei que às vezes o ego hoje é um problema muito sério, ciúmes é um problema muito sério, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Os sintomas de uma igreja enferma espiritualmente são convivência ruim entre os membros, não consegue ter uma boa convivência. Isso aí, quando a igreja está doente, acontece isso. Púlpitos ficam vazios, porque você está ouvindo a palavra de Deus ali, mas você sabe que não é a palavra de Deus, porque começa com um versículo, daqui a pouquinho foge para autoajuda, para psicologia, para filosofia, para sociologia e etc. Mas a palavra de Deus em si não é pregada. Então com isso o púlpito fica vazio, o culto fica meio que cansativo, fica ruim, fica chato, falta de uma visão missionária. Por quê? Porque nós sabemos que há povos por aí que estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, e uma das visões da igreja é ter missionários futuramente. Nós estamos mudamos de lugar. Vamos parar aqui? Beleza, tranquilo? Não, não vamos parar.
Os sonhos de Deus, melhor, os nossos sonhos, que Deus não sonha, nosso Deus não dorme, viu? Deus está acordado, quem sonha somos nós. Então nós estamos sonhando, nós viemos para cá, vamos parar, zona de conforto? Não vamos parar. Porque Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado trabalho, tem nos dado vidas para cuidar, e nós vamos para frente. E em breve nós sabemos que a nossa igreja será uma igreja missionária. Nós estamos trabalhando para isso, para que pessoas lá no campo missionário recebam o sustento verdadeiramente todos os meses, porque eu trabalhei dentro dessa área e cuidava de 60 missionários, e é complicado isso aí, e a igreja, quando ela pode, ela vai poder, e nós vamos firmar isso como missionários futuramente. Nós estamos orando para isso. Então a igreja, quando ela está doente, ela não vê essa visão missionária. E precisa, porque senão nós não estaríamos aqui. Se os missionários que vieram de outros países para pregar o evangelho chegaram até nós não estaríamos aqui. Então a gente precisa dar continuidade disso. Desinteresse pela oração. Hoje eu vi muitos murmúrios de alguns cristãos, e eu respeito também o ponto de vista de cada um, dizendo que quem deu o decreto do jejum e da oração foi o presidente e tal, etc. Mas se a igreja entende que isso aí é algo bíblico, algo bom para a nação, que precisa mexer, que precisa mudar algo, a igreja faz. Entende? Então a igreja está caminhando, não porque o presidente falou, o governador falou, fulano falou, não, porque a igreja entendeu que precisa jejuar pela nação. E é o que nós fizemos, estamos fazendo hoje. Jejuando, orando a Deus para que mude esse quadro, para que mude isso em nome de Jesus, para que esse vírus desapareça também junto com a corrupção e muitas outras coisas, em nome de Jesus. E nós sabemos quando começa a acontecer, o diabo ele vem e contra-ataca. Como eu disse aqui, o Senhor está à nossa frente. Nenhum homem do passado, Gideão, Neemias, Davi, ninguém, Moisés, ninguém foi derrotado pelo exército inimigo. E não vai ser diferente hoje. Não vai ser diferente. Então, como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que eu estou assimilando os princípios da palavra de Deus? E aqui eu estou dizendo os sintomas de uma igreja doente, uma igreja enferma. Outra questão também que tem acontecido, eu não estou dizendo somente na igreja local, mas várias igrejas, a questão da proliferação também da fofoca. Se uma pessoa é madura na fé, ela é salva em Jesus Cristo, chega uma fofoca, acaba ali. Ela é sábia, ela vai, isso aqui eu vou ver se é verdade. Eu não posso ficar ficou sabendo de fulano de tal, ficou sabendo, conversinhas paralelas. Isso é coisa do demônio. Se a pessoa faz isso, ela precisa rever a sua conversão. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo na igreja não, viu? Eu estou dizendo isso porque está na Bíblia. Eu estou dizendo isso que Deus detesta. Porque na igreja, a igreja está parada. O templo, eu quero dizer. Mas a igreja, corpo vivo de Cristo, está aí. Está trabalhando, caminhando. E graças a Deus tem sido uma bênção. Eu estou dizendo que está na palavra. E quando a igreja está doente, a proliferação de fofoca acontece muito. Agora, as características de uma igreja sadia espiritualmente são a comunhão abundante. A comunhão, a pessoa vai querer estar na presença do outro irmão. Nossa, eu não vejo a hora de estar. Irmãos, o que nós recebemos de mensagens em e-mails, não, aqui nem todo mundo manda mais. WhatsApp, Facebook, olha, eu estou sentindo falta. Nós também estamos sentindo muita falta. Isso é sincero, eu não estou mentindo quando eu falo isso. Sabe? Falta dos irmãos, porque nós já temos esse hábito de estar reunindo às quartas-feiras, aos sábados, ou será outro dia também, na escola bíblica, à noite no culto. Nós temos esse hábito. Então, quando a igreja ela está sadia, espiritualmente falando, ela vive uma comunhão abundante. Ela tem uma ampla visão missionária quando a igreja está sadia, porque ela entende que há povos que ainda nunca ouviram falar de Jesus, e a gente precisa falar como? Enviando pessoas. Nós temos orado por pessoas para que a pessoa também ela tenha esse desejo de ir e falar também. Não é somente orar e contribuir,
mas também eu preciso orar, contribuir e ir. É aquilo que a igreja tem feito hoje. Tem ido. Tem feito o seu papel aqui na sociedade, na sua comunidade. Em terceiro e último lugar, o nosso relacionamento com Deus espera a volta de Jesus. Conforme a Noemi disse aqui no início. A volta de Jesus ela será iminente. Ela será de repente. Ninguém sabe. E aqui, novamente, eu respeito o ponto de vista de cada um. Eu sei que há várias correntes teológicas nisso. Mas nós, particularmente, nós cremos que o Senhor Jesus ele virá buscar a sua igreja. Isso nós chamamos de arrebatamento. E quando ele virá buscar a sua igreja, nós estaremos para sempre com o Senhor. E isso nós esperamos. E com o nosso relacionamento com Deus, ele espera a volta de Cristo. Amanhã, quando você acordar, você vai lembrar que Jesus pode voltar amanhã ou não? Então essas coisas a gente precisa pensar também. Será que Jesus volta? Não. A gente precisa, então, ao mesmo tempo também estar falando para que mais e mais pessoas se acheguem a Cristo, para que Cristo alcance essas vidas. Se Jesus voltar hoje, quantos de nossos amigos, familiares irão ficar? Mas só vocês são salvos, só vocês são certos. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia fala. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia fala. Mas, João 1,12, mas a todos, o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem que creem no seu nome. Então, se eu crio em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, eu sou salvo. Mas se amanhã eu pecar, não sei o quê. Salvação é uma coisa, pecado é outra. A Bíblia não fala que o pecado toma a sua salvação. Nenhum momento. Se você achar, você me manda, por gentileza. Não está na Bíblia isso. Que o pecado que eu cometo, ele vai tomar a minha salvação. Eu sei que aqui já é outra área teológica, mas se você quiser conversar um pouco a respeito disso, nós conversamos. Sem problema nenhum. Só que eu preciso saber defender a minha tese. Eu preciso saber. Porque se eu falar, amanhã se eu pecar, eu vou ter consequências? Sim, eu vou ter consequências. E às vezes severas. Mas eu quero dizer o seguinte, isso não tem nada a ver, eu estou dizendo biblicamente, com a minha salvação. É isso que eu quero dizer. Então, se eu sou salvo, eu estou aguardando a volta de Cristo. A igreja sadia tem por base algo que Cristo realizou em nós. Eu gostaria que você, aí em Tito, se você está em Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que a renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. No versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então aqui eu entendo que Jesus virá buscar a sua igreja. Aquele povo escolhido, aquele povo que ele separou para ele. Porque muitos não querem. Não adianta eu ficar aqui enganando a mim mesmo, achando que muitos vão querer, se eu ver a história, não existe isso. Não existe. Então a gente sabe que mesmo na história daqui em diante também, há muitas pessoas, ela está na ânsia da morte. Algumas sim, porque está morrendo. Mas se eu disser você acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai dizer não. Então não posso ficar me enganando. Então Jesus ele vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. A sua igreja. Não é o mundo. A sua igreja. Então não há relacionamento com Deus se a nossa vida não foi tocada pelo seu poder. A fé nos conduz à renúncia do mundanismo. Eu preciso renunciar o mundanismo e nos reveste de algo novo.
2 Coríntios diz isso. Misericórdia, olha eu falando, a heresia, né? É Coríntios eu estava falando. Não, é Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, aí sim eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então agora eu sou uma nova criatura, então eu preciso viver, me posicionar como um crente, como um cristão. Não mais andando rastejando com as coisas deste mundo, querendo, atentando a aceitação das pessoas, porque Cristo me aceitou, Deus me aceitou, então agora eu sou um crente em Jesus Cristo. Então agora eu sou uma pessoa educada e treinada num caminho que aponta para onde e como Deus faz parte de nossos atos. Porque tudo que eu vou fazer agora, eu coloco Deus à minha frente. Todos os projetos que nós fazemos, nós colocamos Deus à nossa frente, Deus na frente dos nossos projetos. O Senhor deseja isso? Deseja. Eu tenho colocado isso? Fica a questão, fica uma incógnita. Eu tenho colocado os meus projetos, os meus objetivos diante de Deus? Faça isso, para que o Senhor ilumine o teu caminho, para que o Senhor direcione, para que o Senhor te guie. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus tem me guiado, tem me direcionado. Então a esperança da volta de Cristo nos dá bem-estar e felicidade espiritual. Aqui como nós vemos em Tito 2,13, eu estou aguardando a bendita esperança, a volta de Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui está falando da volta de Cristo. Para a gente concluir, 3 princípios que nos motivam um relacionamento com Deus. É o incentivo de uma liderança espiritual, que as pessoas sempre tiveram a liderança, que Deus mostra e a gente vai guiando pessoas, porque Deus tem mostrado, assim como foi com Moisés, com Josué, com Davi, com o próprio Jesus, com os apóstolos, com os pais da igreja. Então Jesus começa a dar a visão também para a igreja, para o pastor, e nós vamos fazendo isso. A assimilação dos novos valores bíblicos e uma expectação quanto à volta de Jesus. Qual é a sua expectativa sobre a volta de Cristo? Eu sempre tenho falado isso na igreja, que nós não ouvimos muito isso hoje. Nós estamos ouvindo palavras que apenas visam a nossa vida terrena. Não visam a nossa vida com a perspectiva de eternidade. Se eu morrer hoje, essa pergunta eu faço para você. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você vai para um lugar eterno, bom, ou um lugar ruim? Eternidade sem Cristo. Então, se você não tem certeza, faça uma oração. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu gostaria de orar, e depois nós vamos ouvir mais um louvor para a gente encerrar o nosso culto. Eu gostaria que você ficasse, ouvisse mais um louvor, e depois nós vamos orar por sua família, por sua casa, pela nossa nação, e por tudo aquilo que tem se levantado, que já caiu por terra em nome de Jesus. Nada vai deter o povo de Deus, nada. Porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Sabemos que o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, dá para melhorar, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas, que as vãs filosofias deste mundo, as coisas deste mundo, têm colocado as nossas vidas à mercê do diabo, as nossas vidas à mercê de muitas coisas que têm sido colocadas diante de nós. Nós repreendemos, ó Deus, toda a ação do diabo. Nós repreendemos toda a ação de Satanás. E nós colocamos, ó Deus, o Teu nome, ó Pai, exaltado, o Teu nome glorificado nas nossas vidas, ó Deus. Para que o Senhor nos dê cada vez mais a capacidade, o entendimento de viver uma vida baseada nos Teus princípios, ó Deus. Relacionamento com o Senhor e com nossos irmãos, ó Pai. E nós Te louvamos, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir mais um louvor, depois nós vamos orar em nome de Jesus.
mim, Senhor, eu preciso do teu toque. Escondas de mim, Senhor, minha alma anseia pela tua presença. Leva minhas águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Sou tão fraco e tão pequeno. Ensina-me a ouvir e fazer a tua vontade. Cuida de mim, Senhor, eu preciso do teu toque. Não te escondas de mim, Senhor, minha alma anseia pela tua presença. Leva minhas águas tranquilas, conduz meus passos verdejantes. Contigo estarei por toda eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Essa canção, na verdade, é uma oração também, para que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, da nossa família, da nossa vida, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu gostaria de... Eu nunca falei isso, mas eu gostaria de fazer um apelo, principalmente para os membros da igreja. Ou se alguém desejar também nos ajudar. A gente sempre teve nossos saldos positivos, graças a Deus, e por conta dessa economia que está ruim para todos, acaba afetando até mesmo a igreja. Mas nós sabemos que a igreja de Cristo ele vai suprir. Mas eu gostaria de deixar um apelo para, se você deseja ofertar, se você deseja contribuir na casa do Senhor, para que a obra vá avante, que você fizesse. Não compare a nossa igreja com a igreja que você tem visto na TV. Igrejas muitas vezes ricas, não compare. Nós não somos da teologia da prosperidade, nós somos uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus, e para isso nós também zelamos pelos nossos tributos, pelos nossos compromissos financeiros. Então, se você desejar, essa semana, amanhã já está até pronto o papel, que eu falei esses dias, e não deu certo por conta dessa quarentena, porque deu um problema no banco, e amanhã o papel já está pronto, só falta assinar, aí a gente passa os dados bancários. Caso contrário, se você puder trazer a secretaria da igreja, fale com a gente antes, ou converse com a gente, como você deseja fazer, para que essa obra não pare, para que possamos estar sendo, graças a Deus, eu agradeço pessoas que têm ofertado neste ministério já durante essa semana, e a gente já está saudando, graças a Deus, mas ainda tem alguma parte, então que você possa nos ajudar em relação a isso, em nome de Jesus, para que a obra de Deus não pare. Como eu falei aqui, a obra é de Deus, amém? E nós estamos tranquilos, sabendo que estamos fazendo o melhor para Deus, e Ele vai cuidar do seu povo e da sua igreja.
Eu gostaria de que você, aí na sua casa, se você está perto da sua família, ou se você está sozinho, feche seus olhos. Vamos orar para que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Para que tenhamos uma semana sendo guardado pelo Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esse tempo, ó Deus, de louvor e culto ao Senhor, ó Pai. E ouvimos da Tua pregação, ouvimos do Teu Evangelho, ó Pai, para que possamos ter de fato um relacionamento com o Senhor, um relacionamento bíblico, um relacionamento saudável como igreja, que possamos crescer para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. E eu oro, ó Deus, por cada vida que está assistindo nesta hora, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, essa casa, livrando de todo mal, livrando, ó Deus, contra toda a intenção satânica, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, para que famílias sejam restauradas, famílias, ó Deus, sejam abençoadas pelo Senhor. Cuide dos nossos filhos, cuide dos nossos pais, cuide das nossas famílias, amigos, irmãos, e aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Eu posso estar abençoando em nome de Jesus, ó Pai. Nos guarde, ó Deus. Ó Deus, e tudo isso que está acontecendo, ó Pai, tire qualquer pensamento negativo, tire, ó Deus, qualquer pensamento que não provém do Senhor, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, estar com nossos olhos fitos em Ti, sabendo que o Senhor vai trazer um livramento, tempos de refrigério nesses momentos que estamos vivendo, ó Deus. E nós agradecemos por tudo, ó Pai. Obrigado por cada vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico muito feliz por você que está nos assistindo. Deus te abençoe. E até domingo que vem, se não tem nenhum decreto aí, mas até domingo que vem nós estaremos aí em mais uma live. Até quarta, melhor dizendo, né? Tem quarta-feira, às 20 horas, e no domingo às 19. Deus te abençoe. Fica na paz.